Sabe aquele dia em que as lágrimas falam pelo Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E hoje eu fui conversar com o papai pela manhã e eu comecei a querer chorar, sabe? E eu me perguntei, eu perguntei pra ele: Deus, por que eu sempre quero chorar? Porque eu não tô triste, eu não tô nada, eu tô feliz, eu me sinto plena, mas eu sempre quero chorar. E ele me respondeu: e se você quiser saber, você vai ter que ter paciência nesse vídeo. Porque eu vou tentar falar sem chorar, porque eu já chorei, mas eu não consigo parar de chorar. Quando a gente chora, não é porque a gente é fraco, não é porque a gente está emocionalmente desorganizado, não é porque a gente está desmoronando, não é porque a gente perdeu o controle, é porque a gente está encontrando aquele que toca, que vai lá naqueles lugares tão profundos que o coração não consegue, sabe, simplesmente ficar normal, o corpo não consegue ficar neutro. E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo, sobre essas lágrimas que curam, sobre essas lágrimas que revelam, que descongela, que traduz aquilo que a nossa alma nunca conseguiu falar. Então, para entender, você vai ter que ter paciência, porque eu não consigo parar de chorar. Tem uma cena que desarma o orgulho que muitas vezes a gente carrega. Sabe aquele olhar do silêncio? Sabe quando Pedro nega Jesus 3 vezes ali? Sabe quando ele entra em colapso com todas as histórias que ele construiu dentro dele mesmo, que ele era forte, que ele tinha autoconfiança, que ele era capaz e que ele nunca ia abandonar Jesus? E aí ele nega, e aí o galo canta. Quando ele ouve aquilo, eu tenho certeza que aquilo entrou no coração dele como entra no nosso. E Pedro levanta o olhar. E Jesus vira para ele. E eles se olham. Jesus não diz nenhuma palavra, não tem nenhuma cobrança, não tem nenhum sermão. Apenas o olhar, cheio de amor e de verdade ao mesmo tempo. E Pedro desaba. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas não era uma amargura de culpa, era o peso da verdade entrando dentro de Pedro naquele lugar. Sabe aquela sala escura, aquele cômodo que a gente joga tudo que a gente não quer olhar lá dentro? Foi lá que aquele olhar entrou. Pedro, naquele instante que o olhar se cruzou, ele sentiu o que o Espírito Santo faz a gente sentir até hoje. Porque tem partes do nosso coração que a gente congela para sobreviver. Partes que a gente não sabe mais como entrar. Partes que a gente escondeu da gente mesmo. Porque são lembranças que estão ali distantes, que estão ali disfarçadas, culpas e medos e expectativas que estão ali em silêncio. E a gente aprendeu a seguir a vida no automático, sem olhar para aquilo. E aí o Espírito Santo chega, e ele não chega apenas no nosso espírito, ele chega na nossa alma inteira, inclusive naquelas partes que a gente decidiu que nunca mais ia sentir. E quando ele toca aquilo que estava congelado, sabe? Essa rigidez, esse orgulho, ele quebra a alma, vai escorrendo pelos olhos. E aquilo que a gente ficou segurando por anos finalmente sai. É por isso que dói e cura ao mesmo tempo. E o Espírito Santo, ele não age somente no campo espiritual. O Espírito Santo, ele afeta o corpo, o cérebro, o sistema nervoso. Quando a presença dele chega, algo acontece neurologicamente. O cérebro, ele recebe um sinal de que está seguro, de que ele está em casa. Então, esse sinal tira a gente do modo de sobrevivência, sabe? Da luta, da fuga ou do congelamento. E essas defesas que estão ali há anos, em silêncio, elas começam a quebrar,
Sabe aquelas tensões que a gente nem percebia, que a gente carregava, que a gente se entregou para aquela dor e fingiu que ela não tá lá? Sabe aquele modo de vigilância que muita gente vive, eu vivi assim por anos. Aquilo simplesmente quebra. Porque o choro é a resposta fisiológica natural do corpo quando finalmente ele entende que está seguro. É um choro de relaxamento, é um choro de entrega, é um choro de alívio. É o corpo dizendo, eu posso baixar a guarda porque eu estou em casa. Em termos clínicos, né? É autorregulação muito profunda, mas em termos espirituais, é aquilo que a Bíblia diz, a paz que excede qualquer entendimento se tornando tangível, a gente sente aquilo. Porque essas dores que a gente carrega por anos, que a gente não sabe mais explicar, sabe aquelas culpas que você engoliu tão fundo que você não sabe mais nem verbalizar. E existem medos que a gente evitou tanto, a gente fingiu tanto que a gente não sentia aquilo, que a gente nem sabe mais identificar, já virou automático. Mas o Espírito Santo conhece cada porta trancada dentro da gente, cada caixinha que a gente colocou super bonde para nunca abrir, nunca mais. E aí quando ele toca aquela memória escondida, aquela ferida tão profunda que tá ali disfarçada, e ele entra para mostrar, para curar, para alinhar. Não tem como não chorar, as lágrimas vêm da alma, porque a alma está sendo vista, ela está reconhecendo. É como se a alma dissesse assim, obrigada por finalmente olhar esse lugar que estava me machucando há tanto tempo, que estava escondido. E aí o Espírito Santo vem e mostra a verdade. Ele quebra todas as máscaras que o ego faz a gente usar, fingindo que é forte, fingindo que não precisa dele. E a verdade emociona porque ela vai quebrando tudo que você construiu para tentar parecer ser forte. Pedro chorou porque aquele olhar de Jesus, ele quebrou duas ilusões que Pedro tinha dele. A que ele nunca cairia, nunca negaria Jesus. E a outra é a de que o amor de Jesus dependia da força de Pedro. E o Espírito Santo, ele vem e faz a mesma coisa com a gente. Ele vem e nos mostra com amor que a gente não é tão forte quanto a gente acha que é. Que nós não somos tão independentes quanto a gente finge que é. E que também a gente não é tão autossuficiente como a gente acredita que é. E ao mesmo tempo ele vai mostrando que mesmo assim a gente é amado, mesmo assim a gente é visto, mesmo assim ele nos escolhe. E não tem como, sabe, você saber isso, você entender isso. Não tem como a gente ficar normal. É impossível não chorar. E tem momento que a gente chora, não é porque a gente está se lembrando de uma coisa ruim, de alguma ferida, ou porque a gente está se sentindo culpado, mas é porque a gente está sentindo a presença dele. E quando a gente chama, ele vem. E a presença é tão real, ela é tão viva, ela é tão palpável que o corpo não sabe como reagir. A carne é fraca, ela não aguenta a presença do Senhor. E o Espírito, ele reconhece isso antes da nossa mente. Então a alma reconhece, ela reconhece, ela se lembra do seu estado original. E ela se rende. E aí a gente fica sem palavras, a gente fica cheio, sabe? Quando você explicar porque a gente tá chorando, mas a gente ri, a gente tá tremendo, mas a gente sente paz. É aquilo que Paulo chama de gemidos inexprimíveis, sabe? Essas lágrimas que elas não são explicadas, elas são apenas vividas, sentidas. É apenas a sua experiência com Deus. A sua alma se lembrando quem ela sempre foi. O lugar que ela pertence. Lembrando
quem deve comandar. Então, a gente chora porque tem coisas que a gente não consegue falar. E essas lágrimas, elas levam embora aquela culpa que tá aqui, aquela vergonha. O nosso corpo tenso porque vive tentando parecer alguma coisa. As nossas memórias mal resolvidas, as nossas expectativas que foram quebradas, os nossos medos, as dores que a gente normalizou. Então, chorar na presença de Deus não é porque você está descontrolado, é porque você está se libertando. É uma libertação emocional profunda. E as lágrimas na presença de Deus, quando você sente o Espírito Santo falar com a sua alma, aquilo limpa. Porque somente quando a alma se esvazia de toda a dor que estava preso, todo o lixo emocional, toda ferida, todo trauma, todo bloqueio, todo achismo, todo orgulho. Somente quando ela limpa, que ela consegue receber o novo de Deus pra gente. Aquilo que sempre foi a vontade de Deus pra gente, porque a vontade de Deus pra gente é boa, perfeita e agradável. Então, Deus faz a gente chorar pra gente se aliviar, pra gente se organizar emocionalmente, pra nos mostrar a verdade, pra nos mostrar o que tá lá dentro, pra curar aquilo que as pessoas insistem em esconder, pra soltar aquilo que a gente fica segurando, porque assim ele limpa, para preparar a gente para o novo. Então as lágrimas, elas são como a assinatura de Deus dizendo: eu estou aqui, deixa eu fazer, deixa eu limpar, deixa eu mostrar para você quem você sempre foi. Só que o ego, guiado pelo orgulho, faz a gente criar resistência e insistir ser alguma coisa que a gente nunca foi. Tentar parecer alguma coisa que a gente não é. E faz a gente acreditar que a gente sabe de alguma coisa, quando na verdade a gente é um bando de criança mimada que não sabe de nada e não deixa o pai cuidar porque acha que sabe alguma coisa da vida. E aí vem o Espírito Santo e toca exatamente naquilo que a gente tentou carregar sozinho há tempo demais. E essas lágrimas, elas são como se fosse um limite entre o orgulho e a verdade, entre a autodefesa e o verdadeiro encontro com Deus, entre a dor e a cura, entre a nossa resistência rígida e entre o fluir de Deus, entre a resistência que o ego insiste e a entrega e a rendição àquele que nos criou, que nos ama, que deixou toda a sua glória e se entregou numa cruz por nós. A gente vive tentando ser forte, parecer que é grande, parecer que é alguma coisa, e Jesus deixa toda a sua glória e ele se esvazia de toda a sua glória e se entrega numa cruz para levar sobre ele todas as nossas dores. Ele, forte, se fez fraco. E a gente só somos seres humanos. Precisamos dele porque ele quer cuidar. E o ego vem em mente pra gente, fazendo com que a gente se ache alguma coisa. Então, quando o corpo chora, ele tá reconhecendo a quem a alma dele pertence. Tá reconhecendo quem é ele. Em Romanos 8:26 diz que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Isaías 44:3 diz que derramarei água sobre o sedento. Então as lágrimas, elas são isso. É a água derramada sobre a terra seca que está dentro de nós. Gemidos que o corpo não sabe explicar. Mas Deus entende palavra por palavra. Sabe quando uma mãe, ela sabe que o seu bebê que não sabe falar,
É o choro de cólica, é o choro de dor de ouvido, de dor de barriga, é o choro de fome, é o choro de manha. Ela conhece cada lágrima, cada chorinho do seu filho. Então não precisa tentar se explicar para Deus, não precisa tentar provar nada para Deus. Ele conhece cada lágrima, cada dor, cada gemido, cada coisa que você tenta esconder, porque você é orgulhoso demais para procurar ajuda. Eu também já fui assim. E ele tentando falar comigo e eu resistindo. Também não foi muito fácil vir aqui chorar no TikTok, chorar numa rede social, mas é que eu não conseguia estar ardendo dentro de mim. Eu sei que Deus falou com você. A questão é, o que você vai fazer com isso que Deus falou com você? Um cheiro e até o próximo vídeo.